Questão 24 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Considerando o disposto na Lei nº 11.343 de 2006, Lei de Drogas, assinale a opção correta. A letra A. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 dessa lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, que lavrará o termo circunstanciado e providenciará as requisições dos exames e perícias necessárias. Se ausente o juiz, as providências deverão ser tomadas de imediato pela autoridade policial no local em que se encontra vedada a detenção do agente. Aqui está o artigo 28, que é o porte de drogas para o consumo próprio. Esse artigo foi despenalizado, entretanto, não foi descriminalizado. Portanto, aqui a gente vai observar a Lei 9.099, porque é um crime de menor potencial ofensivo. No artigo 69, que vai dizer exatamente o que a questão disse. É um termo circunstanciado, conhecido como TCO. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a vítima. Então, aqui no final, vamos só ver se tem essa parte aqui. A questão das perícias. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará o termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. O juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então, faltou essa parte final. Se ausente o juiz, as providências deverão ser tomadas de imediato pela autoridade policial. Vamos ver se a gente acha, porque essa parte final eu não estou lembrada dela. Mas ela está aqui. Artigo da Lei de Drogas, 48, parágrafo 3º. Procedimento. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. Então, aqui o procedimento é um procedimento penal que trata aqui do agente da conduta do artigo 28. Tratando-se de conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente
ou na falta deste assumir compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessárias. Então, aqui está perfeito. A audiência de instrução e julgamento será realizada dentro de 60 dias seguintes ao recebimento da denúncia. Não são 60 dias, são 30 dias, salvo se determinada a realização de avaliação para testar dependência de drogas, quando a referida audiência se realizará em 90 dias. Esse aqui é o artigo 56, parágrafo 2º da Lei 11.343, de 2006. Artigo 56, parágrafo 2º. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais. Lembrando aqui que a gente está tratando da lei de drogas. A audiência em que se refere o caput deste artigo será realizada dentro de 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para testar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias. Então, aqui o erro é que a audiência de instrução e julgamento será realizada dentro do prazo de 30 dias, e aqui colocou 60 dias. Prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, observada no tocante à interrupção do prazo, ou disposto no artigo 107. Então, vamos até aqui e a gente vai perceber que essa parte está correta. Aqui a gente encontra no artigo 30. Prescreve em 2 anos a imposição e execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal, que fala sobre a extinção da punibilidade. Então, está perfeito. Prescreve em 2 anos a imposição e execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo, o disposto no artigo 107 do Código Penal. E quando houver concurso material, lembrando que concurso material é necessário observar a pena em concreto, de forma individualizada. Portanto, a gente percebe aqui que o que a gente vai analisar não é o artigo 107 do Código Penal, e sim o artigo 109 do Código Penal, porque aqui a gente analisa a pena em concreto para fins de prescrição. Então, quando houver concurso material com outro delito específico previsto em lei, deverão observar os ditames do artigo 109 do Código Penal. Leitura aqui da apelação criminal, TJMG, concurso material, prescrição individualizada, individualizada da pena justamente por ser aqui um concurso material, verificando-se o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição em sua forma retroativa. Tratando-se de concurso de crime, opera-se a prescrição pela pena em concreto de cada delito isolada e individualizadamente, conforme preceitua o artigo 119. Então, pode ser o erro aqui, 119 do Código Penal. Então, vamos ver aqui. No caso de concurso de crimes, a extinção de punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Então, o erro aqui só se for a questão do artigo 109, que ao invés de 119, colocou 109. Nos crimes previstos nesta lei, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e com o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, terá, no caso de condenação, pena reduzida de 1/6 a 2/3. Será que é essa pena? Vamos ver artigo 41 da Lei 11.343 de
2006. Será reduzida de 1/3 a 2/3. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. O erro aqui é que fala em 1/6, é 1/3. No que se refere ao crime previsto no artigo 33, caput desta lei, recebidos em juízo, os autos do inquérito policial dar-se-á vista ao Ministério Público para que este, no prazo de 5 dias, não são 10 dias, ofereça denúncia e arrole até 5 testemunhas, requerendo as demais provas que entender pertinentes. Artigo 54 da Lei 11.343 de 2006. Artigo 54 do Código. Vamos ver aqui. A parte da Lei 11.343 de 2006. Então, recebidos os autos do inquérito policial, o prazo aqui é de 10 dias. Então, recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar, vamos imaginar que o delegado de polícia, ele vai fazer um relatório circunstanciado, detalhado e enviar ao juízo. Recebido em juízo os autos do inquérito policial, abre vista para o Ministério Público e no prazo de 10 dias ele deve adotar uma das seguintes providências: requerer arquivamento, requisitar diligências que entender necessário, oferecer denúncia. E se ele optar por oferecer denúncia, que foi aqui o que ele optou, ofereça denúncia, arrole até 5 testemunhas, então o número é realmente de 5 testemunhas, e requerer as demais provas que entender pertinentes, e requerer que as demais provas que entender pertinentes. Perfeito. Então é isso.